Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. É um tema que eu me motivei em falar sobre esse assunto porque tem sido um problema muito recorrente que eu tenho percebido na minha prática clínica com os meus clientes. Tenho observado que muitas pessoas têm esse problema, sofrem com isso. E no modo geral eu percebo as pessoas sofrendo muito com essa questão. Nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a autocrítica, sobre você ser excessivamente crítico em relação a você mesmo. Se você por acaso caiu nesse vídeo de paraquedas, eu te convido a ficar aqui até o final, porque eu espero de verdade que esse conteúdo aqui que eu vou compartilhar possa te ajudar no seu processo de mudança de mentalidade, tá? Possa ser um despertar para que você inicie um processo de aliviar, de curar em relação a isso, tá bom? Então vamos falar sobre isso, sobre ser autocrítico, sobre se criticar excessivamente. Como é que na prática, como é que isso ocorre? São aquelas pessoas que você percebe que o que ela pensa sobre si mesmo geralmente são pensamentos depreciativos. Ela sempre pensa negativamente sobre si mesma, ela sempre pensa que ela não é capaz, ela não é boa o suficiente, ela não é merecedora, que as coisas são muito difíceis para ela, que todo mundo consegue, ela não consegue por conta da falta de competência dela. São pessoas que estão sempre se julgando, se diminuindo, se menosprezando. Os pensamentos dessas pessoas funcionam mais ou menos assim. Consequentemente, esses pensamentos geram emoções e sentimentos muito desagradáveis. Quando a pessoa ela se critica muito, geralmente ela pode sentir angústia. Ela pode sentir angústia porque ela vê os desafios, ela vê as situações da vida e ela não se sente capaz de resolver esses desafios. Ela não se vê com competência suficiente para superar as adversidades ou para conquistar alguma coisa que ela quer. Diante de uma oportunidade, ela já se critica, já acha que ela não é merecedora, já acha que ela não é capaz. E isso gera um sentimento de angústia. Isso pode gerar também um sentimento de medo, né? Pode gerar emoções de medo. Então, eu não consigo me desafiar porque eu acho que eu não sou capaz, eu não consigo avançar, eu sinto esse medo que me trava, que me paralisa, porque eu não dou conta, eu não consigo, eu sou uma burra, eu sou uma incompetente, eu sou uma pessoa errada. E esse medo faz com que a pessoa não avance, ela fica ali paralisada no tempo e no espaço. Além disso, ela pode sentir tristeza. Ela pode sentir tristeza por quê? Os sonhos dela não se realizam, os desafios, os problemas, eles continuam se repetindo, aqueles mesmos problemas, porque ela não se sente empoderada, digamos assim, para ir lá e resolver aquela questão. Então, baseado na questão do medo também, a coisa não anda, a coisa não avança, isso vai aumentando a sua tristeza, porque ela acaba não vivendo aquilo que ela gostaria de viver. Ela vive no ciclo vicioso de medo, de crítica, de paralisação. E além do medo e da tristeza, ela pode sentir raiva. Raiva de si mesma, porque afinal ela está vendo tantos defeitos sobre si mesma, está vendo tanta coisa errada acontecendo, ou coisas que ela gostaria de fazer e não consegue fazer, e fica se criticando, se maldizendo, se culpando, que ela sente raiva. Sente raiva por não conseguir mudar essa situação. E aí com isso vai gerando mais angústia, vai gerando mais paralisação, vai gerando mais tristeza. E os pensamentos autodestrutivos cada vez mais se intensificam, porque como ela não consegue avançar, como ela não consegue mudar, ela acaba reforçando os seus pensamentos de incompetência. Então uma coisa vai alimentando a outra. E aí os comportamentos, né? Quais são os comportamentos dessa pessoa? Ela pode paralisar, ela pode viver estagnada no tempo e no espaço, ela vai ter insegurança em tudo aquilo que ela for fazer, ou ela vai tentar compensar isso através de um perfeccionismo, né? Isso aí a gente pode chamar de uma forma de enfrentamento hipercompensatória. Então, eu me sinto uma fracassada, eu me sinto uma pessoa incompetente, eu me sinto uma pessoa defeituosa, não quero que as pessoas percebam isso, então eu tento ser perfeita ao máximo
para que nem eu mesma veja essa minha incompetência. E isso vai gerando mais cansaço, vai gerando estresse, vai gerando burnout, vai gerando ansiedade. Ou, por outro lado, vai estar a pessoa lá travada, bloqueada, que não avança. Seus comportamentos, geralmente, então você vai perceber que podem ser de a sua fala constantemente. Isso a gente percebe lá na prática clínica do paciente, ele sempre utilizando frases negativas sobre si mesmo. E aí quando a gente faz uma intervenção para essa pessoa se desafiar, para essa pessoa tentar fazer algo diferente, ela já denota que não acredita que ela é capaz de fazer isso. Se você se identificou em algum momento com essas palavras que eu falei em termos de pensamento, de emoções e de comportamento, eu quero dizer que se a autocrítica é muito forte em você, eu quero dizer que você não está sozinha nessa estrada. Muitas e muitas pessoas têm essa mesma dificuldade. Possivelmente, existe uma grande chance de você ser assim, porque talvez lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, você tenha tido cuidadores que foram muito críticos com você. Pessoas que foram importantes na sua vida, estiveram presentes ali e você guardou muitas memórias dessa pessoa te criticando, dessa pessoa te elogiando muito pouco ou nunca, mas sempre te criticando, ou te comparando com outras pessoas, ou apontando para você as suas limitações, as suas deficiências e quase nada as suas potencialidades. E aí você internalizou essa voz. Pode ter sido do seu pai, da sua mãe, da sua babá, do seu cuidador, de alguém ali que fez parte significativamente da sua vida e que constantemente estava te criticando e você se sentiu diminuída. E aí você internalizou essa voz. E agora, como adulto, você repete esse discurso. Isso é uma grande possibilidade. Dessa autocrítica que acontece em você ser em decorrência disso. Existe uma grande chance. Só que isso vai poder realmente ser averiguado se você passar um processo terapêutico com a ajuda de um profissional. É que você vai poder entender muito, passar por um processo de autoconhecimento, você vai entender de onde é que isso veio, por que é que isso acontece e ter formas de enfrentar isso de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, de uma maneira que seja construtiva para você. Mas o que eu quero deixar aqui nesse vídeo para você, de super especial, com todo o carinho do meu coração, que pode te ajudar a você começar a combater isso, caso você esteja percebendo que tua vida está travada, que não está andando por causa dessa crítica que você tem forte sobre si mesmo. O que eu quero dizer é que você comece a questionar os pensamentos que estão associados a essa crítica. Se até agora todo pensamento que vem ao seu respeito, pensamento pessimista, negativo, de estar se diminuindo, de estar achando que você é incompetente, todos os pensamentos que vêm à sua mente, talvez até agora você pensa e você acredita nesses pensamentos. Eu quero te convidar a parar e olhar para esse pensamento de fora, não aqui dentro, como se esse pensamento fosse você, mas colocar para fora e olhar. O meu pensamento está dizendo que eu sou incompetente, que eu não dou conta. E aí você começar a questionar. Será mesmo que esse pensamento está certo? Até que ponto esse pensamento está certo? Por que eu tenho acreditado nisso até agora? O quanto eu tenho perdido na minha vida por acreditar nesses pensamentos? O quanto eu tenho tido de prejuízo pessoal, profissional, amoroso? Seja de qualquer esfera, o quanto eu tenho perdido por acreditar nesses pensamentos. É importante que você tenha essa revolta de perceber que você só tem perdido em ser tão crítica em relação a você mesma. Então, quando você olhar para esses pensamentos, vendo que eles não são você, mas é algo que está em você e você pode olhar por fora e questioná-los e ver que eles estão te prejudicando, você já tem um primeiro passo para começar a vencê-los. E começar uma jornada de consciência, de perceber que é um pensamento nada produtivo, que é um pensamento que não te faz bem, que gera emoções destrutivas. E aí, mais uma vez eu repito, com uma ajuda profissional você pode ter a capacidade de superar isso de uma forma muito efetiva.
Eu vejo isso, eu vejo o avanço dos meus clientes quando eles se permitem a parar de acreditar nesses pensamentos e passar por um processo de autoconhecimento. Existe técnica para isso, para que você mude a forma de pensar e ser menos crítico consigo mesmo. E se olhar com um olhar mais otimista. Mas, por último, antes de encerrarmos, existe uma questão também que as pessoas perguntam: Renata, tá, eu vou questionar o pensamento, vou ver tal, digamos, esse pensamento ele é equivocado, ele é pessimista, mas se eu identificar que o pensamento que eu tenho a meu respeito é verdade mesmo, digamos que eu pense relacionado ao profissional, o pensamento crítico é que eu não tenho a competência para exercer determinado trabalho, eu vejo que isso é verdade. Tá, qual a melhor posição? É melhor você ficar se lamentando, falando mal de si mesmo, ou você procurar identificar o que você precisa aprender para desenvolver essas competências? O que eu preciso aprender para melhorar? Para ser melhor, para ser mais competente? Tá? Então não é se lamentar, não é necessariamente desistir, mas o que é que você pode aprender que vai te tornar mais próximo dessa oportunidade, mais confiante? Tá? Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado a você identificar que se é real isso em você, essa crítica, você possa começar um processo de mudança, porque se você continuar alimentando o pensamento de crítica sobre si mesma, isso vai sempre prejudicar a tua segurança, a tua autoconfiança, até mesmo a tua autoestima, e vai atrapalhar muito para que você possa viver a vida que você sonha, tá? Eu espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, curta e deixa aqui nos comentários a tua pergunta. O que é que você quer saber que eu posso te ajudar aqui, tá? Para o seu desenvolvimento. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.